Mateus 4, a partir do versículo 1. Meus queridos irmãos, nessa noite de celebração, de culto, de gratidão, nós também vamos continuar a nossa série de mensagens que fala sobre certezas. E hoje nós vamos falar de uma certeza na nossa vida, na vida do ser humano, que é a tentação. A tentação é uma certeza. Qualquer pessoa com lucidez e com o mínimo de consciência da vida sabe que está exposta à tentação e a toda sorte de tentação. Às vezes as tentações têm faces e possuem de fato faces diferentes. E nós vamos falar sobre tentação hoje, que está narrado justamente no Evangelho de Mateus, nesse capítulo. Nos outros evangelhos também aparece a tentação do Senhor Jesus, a tentação a que ele ficou exposto. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus darás adoração, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram anjos, e passaram a servi-lo. Que a palavra de Deus, nosso Pai, fale hoje ao nosso coração, de forma marcante, de forma profunda, de maneira transformadora. Amém? Meus irmãos, esse texto, já falei sobre ele tem alguns anos, aqui na igreja, e a gente vai retornar por conta dessa série de mensagens sobre certezas. E a tentação, de fato, é uma delas. Aqui mostra Jesus, logo após ser batizado, logo após o Senhor receber uma palavra muito maravilhosa do Pai, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem tenho alegria. Logo após o Espírito Santo pousar sobre ele como pomba, logo após esse momento onde a trindade ou a triunidade divina estava reunida ali naquele momento do batismo, ele é conduzido para o deserto. Deserto, lugar de aridez. Deserto, lugar de escassez. Deserto, lugar de crise. Muitas vezes lugar de dor. Foi para o deserto. Mas também é lugar de crescimento, de aprendizado, de busca. Foi para o deserto. Foi conduzido, diz o texto, pelo Espírito ao deserto. E lá foi conduzido para ser tentado. É importante, e eu faço aqui uma breve observação, que muitas vezes a gente está em comunhão com Deus, a gente está em alegria, está em paz, está com o coração repleto da paz de Deus em nós, da comunhão com Deus, e de repente a gente se vê no deserto. A gente se vê naquela condição de crise, de problema e até de tentação, como é o caso aqui. Então, quando você estiver bem, saiba que
essa condição de estar bem pode te conduzir a uma situação de confronto, de confrontação, uma situação onde a tua fé, a tua convicção será colocada à prova. Isso é frequente, isso é comum acontecer. E eu falo isso para quem se batiza muitas vezes. Jesus tinha acabado de ser batizado, foi para o deserto ser tentado. Muitas vezes a pessoa acaba de encontrar Jesus, acaba de ser batizada, acaba de se converter, muitas vezes, e essa pessoa ou se vê num deserto, num momento de crise, de dificuldade. Meus irmãos, foi isso que aconteceu com Jesus. A tentação é um fenômeno inerente à condição humana. A tentação é um fenômeno inerente à humanidade, porque somos sim expostos a ela, e ela se apresenta de diversas maneiras, ou ela é colocada diante de nós com diversas faces, como eu disse aqui, aspectos, gostos, odores. A tentação, ela é bem versátil. E aqui nesse texto, a gente vai meditar sobre essa certeza a partir do que aconteceu com Cristo e constatar que o que aconteceu com Ele é o que acontece conosco, na nossa vida, na nossa realidade. A primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto, eu vou pedir que você mantenha a Bíblia aberta aí, no capítulo 4 de Mateus, porque eu vou ler os versículos novamente. E a primeira coisa que a gente vê é que é comum a tentação vir quando a necessidade aflora. Aqui no texto, no versículo 3, Jesus teve fome. Ele estava com muita fome. E qual foi a tentação que surgiu para ele? Transforma a pedra em pão. Foi isso que aqui diz que o inimigo falou para ele, que o tentador falou para ele: se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Muitas vezes as pessoas estão passando crise, dificuldade, e vem essa pergunta na cabeça: você realmente é filho de Deus? Se fosse, não estava passando isso. Já viu? É muito comum um crente fazer isso. A pessoa está passando um problema sério, uma dificuldade, até uma crise financeira. Aí vem alguém e fala: se você tivesse fé, se você fosse realmente filho de Deus, você não estava passando por esse problema. Ou então você está em pecado, porque está passando esse problema. O tentador vem assim, para colocar na cabeça das pessoas a primeira questão, a primeira pergunta: você realmente é filho de Deus? Como pode um filho de Deus passar pelo que você está passando? Como pode um filho de Deus sentir fome e não ser saciado imediatamente? Foi isso que ele falou com Jesus, e Jesus, o Filho de Deus, deu uma resposta para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem vive de pão, mas nem só de pão, é o que diz o texto. Meus irmãos, quando surge necessidade, fraqueza, carência, vem a tentação. Estou carente em casa, vem a tentação na rua. Estou passando crise financeira, vem a tentação de resolver o problema de maneira fácil, mais rápida, mais prático. A ideia, meus irmãos, é satisfazer a necessidade da maneira mais rápida e fácil possível e menos trabalhosa. Plantar o trigo, colher o trigo, malhar o trigo, fazer o pão e depois comer dá muito trabalho. Transforma a pedra em pão. E aí você resolve o teu problema. Trabalhar para conseguir o sustento é muito penoso. Vamos ver um jeito mais fácil de conseguir. É mais fácil
ser alguém que arruma um emprego de forma ilícita do que estudar a beça para fazer um concurso. É mais fácil alcançar coisas de maneira desonesta do que se dar o trabalho de batalhar por elas. A tentação vem quando a fraqueza chega. É mais fácil antecipar as coisas do que esperar o casamento. Esperar para ter uma vida sexual dentro do casamento dá muito tempo, dá muito trabalho. Então o que se faz? Antecipa-se tudo e abre-se mão de outras coisas. O caminho mais fácil é a tentação retratada aqui nesse primeiro versículo. Meus irmãos, Jesus nos ensina que a palavra de Deus é muito superior às nossas necessidades físicas, às nossas carências emocionais, aos nossos desejos humanos. A palavra de Deus é superior. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a primeira tentação é quando a necessidade aflora, quando o desejo é forte demais. E é a hora, nesse momento, de buscar a palavra. A tentação também vem, meus irmãos, para lançar as pessoas no abismo. Vamos ver o versículo 5 e 6, que diz assim: então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. Olha só onde o diabo colocou Jesus. O templo ficava num monte, e ele levou Jesus até esse lugar mais alto e mostrou de lá a cidade, e fala para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque tem um salmo que diz que os anjos te sustentarão. Meus irmãos, muita gente é levada a acreditar que pode dominar Deus. É a manipulação espiritual. Então eu é quem manda, ou é quem manda em Deus. Eu mando e Ele faz aquilo que eu desejo, porque eu tenho direito de receber. Está me garantido isso. E muita gente está acreditando nessa história. Muitos líderes estão convencendo pessoas a satisfazer todos os seus desejos se elas tiverem fé. E se você tiver fé, você consegue tudo o que você quiser. Essa é a promessa que é feita por aí. Você é cabeça, você não é cauda. Então, tudo o que você pedir vai ser feito. Tudo o que você exigir em oração com fé, a sua fé pode exigir, será feito. Isso não é a palavra de Deus, meus irmãos, isso é a palavra do diabo. Pula. É o que o diabo fala. Você nasceu para prosperar, para ser rico, para ter bens. Então faça um propósito. Você tem carro? Pega lá aquele DUT recibo do carro e passa para o nome aqui da igreja, porque você vai ter 7 vezes carro. Você vai ter muito mais. Faça um voto e coloque aqui no gasofilácio 6 meses de aluguel, e no final do próximo ano, ou no próximo ano, você vai ter uma casa própria. Essa é a promessa que é feita por aí. Você é filho de Deus? Basta dar um salto de fé nessas promessas. Pula! É o que o diabo falou para Jesus: pula! E muita gente está se jogando nisso, está se lançando nisso. Um salto de fé, não. Isso não é salto de fé, isso é cair na tentação da coisa fácil, do investimento, da barganha, da troca com Deus. E as pessoas pulam mesmo e se esborracham e se quebram todas. Quantas pessoas estão hoje desapontadas, decepcionadas com Deus, e Deus não tem nada com isso? Foram pessoas que inventaram isso,
na verdade, reproduziram isso, estão enganando muita gente. Muita gente está pulando dos templos, nos templos, para alcançar coisas que Deus nunca prometeu. Pula. Pula e vai ver o que vai acontecer. Ora, você é filho de Deus, você pode dar esse salto de fé. Você é filho de Deus, você pode pular que Ele te segura. Você é filho de Deus, você pode fazer um empréstimo e depois colocar diante do altar e ficar endividado, enrolado, e depois vai cobrar para Deus uma coisa que Ele não te prometeu. Pula. Jesus não caiu nessa. Sabe o que Jesus falou para o diabo? Está aí no texto. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tenta a Deus. Ter fé nele não é crer que Ele vai fazer o que você quer. Fé em Deus é crer que Ele vai fazer o que é melhor para você. E nem sempre o que é melhor para você é o que você quer. Pergunta para Elias, pergunta para João Batista, pergunta para o apóstolo Paulo, pergunta para Jesus, que disse: importa que eu faça a vontade do meu Pai e não a minha. É difícil falar isso, meus irmãos. Para mim é muito difícil falar. E sei que para você pode estar sendo difícil a beça para ouvir. Mas o fato é que muita gente está pulando do alto do monte, do templo, das torres, num mergulho irresponsável, num mergulho iludido, num mergulho cego em promessas que não foram feitas por Deus, foram inventadas por homens. Não tentarás ao Senhor teu Deus, diz o texto. Já percebeu quantas pessoas pulam nessas ondas? Dá uma olhada. Gente que chega a deixar de se medicar, o médico passa o remédio, o sujeito diz: não, eu tenho fé, eu não preciso de remédio. Tem gente que faz isso hoje, no século 21. Tem gente que diz que todas as doenças são do demônio. No século 21, com o conhecimento que se tem de genética, de biologia, de ciências, de antibióticos. Tem gente que ainda não sabe que tem micro-organismos, bactérias, que dão em crente, dão em incrédulo. Não se trata não vai no médico não, para ver o que te acontece. Se enche de comida ruim, de bebida ruim, e vê o que te acontece. Adquire hábitos, péssimos hábitos alimentares, e diz assim: eu tenho fé, nada me atinge. Para você ver só, olha para a minha barriga. Aí eu fico doente e falo: o Senhor me abandonou. O Filho de Deus não pode ficar doente. Pode, o Filho de Deus irresponsável na alimentação vai ficar doente. Tem gente, meus irmãos, pegando a escritura da casa e levando para dar para o pastor. Como diz o outro: pronto, falei. Tem gente que pegando o carro, levando para a igreja. Não tem nada demais você querer dar oferta, ajudar na obra, fazer o que você quiser. Você pode dar todos os seus bens para os pobres, para a igreja, o que você quiser. Não tem nada com isso. Mas faça pelos motivos certos. Tem gente que deixa de pagar o aluguel para dar o dinheiro na igreja, escondido do marido. Numa loteria espiritual, num bingo de fé. Tem gente pegando a conta de luz e depois fazendo gato para a luz, quando a luz é cortada.
porque leva dinheiro para a igreja e deixa de pagar a conta de luz. Tem gente deixando de fazer seus pagamentos na praça, a pretexto de dar dinheiro na igreja. Isso não é salto de fé, meus irmãos, isso é pulo irresponsável. Não é isso que Deus quer de nós. Isso é tentação, é cair na tentação do diabo, que está aqui dizendo pula, e o miserável pula. E pula mesmo. A outra tentação que a gente vai ver. Por conta disso as coisas não acontecem. Aí o sujeito fica desapontado, quebrado, com a fé toda estraçalhada, porque pulou do alto do templo, ou do alto da sua ganância, ou do alto da sua culpa, ou do alto da sua ignorância, pulou, e depois fica quebrado. A outra tentação que vem aqui, meus irmãos, é a do versículo 9. Disse-lhe, Satanás fez mais ou menos assim, ele pegou um projetor, eu imagino essa situação, ele pegou um projetor, botou um PowerPoint e passou os reinos do mundo para Jesus ver. Engraçado, né? Os caras já dominavam a tecnologia lá no século I, aí coloca lá, e mostra para Jesus, está vendo esses reinos aqui? Tudo que você está vendo aqui, olha, desses reinos, dessa beleza, desse poder, é teu, é só me adorar. Foi o que ele disse no versículo 9, e Jesus falou, Satanás, vaza. Em outras palavras, né, Jesus falou isso, né? Mas na tradução alexandrina ele falou assim, Satanás, mete o pé, porque não dá para tu. Ele fala assim, só ao Senhor você deve prestar culto e adorar. Só o Senhor merece ou é digno de receber o nosso culto e adoração. É o que está escrito na palavra, ao Senhor teu Deus darás adoração e culto, somente a Ele. Meus irmãos, toda vez que o alvo da minha adoração não é Deus, eu caio nessa tentação. Isso acontece muito com vô e vó, hein? Eu vou avisar aqui, vô e vó, quando vê o neto cantando aqui, no coro jovem, a criança vem aqui cantar, o adolescente jovem canta aqui, né, Eni? Aí a filha regendo, aí a pessoa olha assim, minha filha, que adoração. Já era, caiu na tentação. Caiu. Criança vem aqui se apresentar, o que vô e vó faz? Ai, que coisa. Quando tem um sujeito, tem um cara que vem de vez em quando aqui dirigir o louvor, né, tocar e cantar, eu tenho que ficar lá orando, Senhor, tira do meu coração qualquer coisa que desvie. Porque a gente começa a querer desviar o foco da nossa adoração. É assim. A gente desvia o olhar de Deus, da glória dele, para qualquer outra coisa. E quando eu faço isso, eu caio nessa tentação. Pode ser uma pessoa amada, pode ser um líder, pode ser até você mesmo. Você não é digno de culto. Só o Senhor deve ser adorado. O culto não é dirigido a você para te agradar, o culto é para adorar e agradar a Deus. Por isso que eu estou falando desse tema no dia do aniversário da igreja. Porque nós temos que adorar a Ele, somente a Ele. Meus irmãos, na nossa vida, o Senhor não pode ser substituído por nada, absolutamente nada. Aí vem alguém e diz para você assim, se você adorar a Deus nessa igreja, tudo que você pedir, você consegue. Não é assim? Se você investir seu dinheiro nessa obra, você vai ter mais e mais. Não é assim? Tem gente indo para a igreja para buscar essa promessa de que se adorar, se prostrar e viver naquele lugar e contribuir ali, vai receber muito de volta. Isso é promessa de quem? De Deus? Não, é do diabo. Esse papo de que você, prostrando, adorando, servindo, seguindo aquela doutrina, aquela igreja, seja ela qual for, até essa aqui,
Esse papo de que se você fizer isso, você vai ser muito abençoado, vai prosperar, vai crescer, vai enriquecer, vai receber muito mais. Esse papo não é de Deus. Olha só o que eu vim falar hoje. Esse papo é do capeta, é do capiroto, é do cramulhão. Esse papo é do diabo. Então, se você está indo para a igreja, se você está buscando a Deus, pensando em receber, em crescer, em prosperar, em enriquecer, você não entendeu nada. Você não entendeu nada do Evangelho, porque essa conversa está aqui. Se você prostrado me adorar, você vai ter tudo que você quiser. É como se você tivesse me vendido sua alma, seu mané. É isso. E a pergunta para concluir que eu faço a você: que tentações você tem experimentado na sua vida? O que tem te seduzido? O que tem tentado destruir você? É a tentação que vem por causa da escassez, da fome, do desejo sexual, do desejo da droga, do desejo do entorpecente, do álcool, do desejo de ser mais, de ser importante. Qual é a tentação? É a tentação de você pular nos abismos, nos desafios que lançam para você, que nada tem a ver com a palavra. É a tentação de ganhar fácil, de crescer, de enriquecer às custas de uma fé que na verdade não é fé, é ganância. Qual é a tentação que está te assolando? Pode ser essa, ou podem ser essas, mas podem ser outras. O diabo é criativo. O diabo é malandro. Burro ele não é. Quais são as tentações que tem te assolado? Em 1 Coríntios 10, 13 vai dizer que nenhuma tentação é sobre-humana. Significa dizer que você não adianta vir com aquela conversa de que você caiu porque era irresistível. Ai, ela era irresistível, eu caí. Não me venha com essa, não tem tentação que é acima da força humana. É o que diz a palavra, eu creio na palavra. Mas em Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que feliz é aquele que resiste. Feliz é aquele que resiste. O Senhor Jesus resistiu. Que tentações têm assolado a sua vida? Que tentações têm desviado a igreja do rumo que ela tem que seguir? Que tentações têm feito a igreja ficar patinando no mesmo lugar? O aniversário da igreja, né? Talvez não fosse oportuno falar assim, mas talvez seja oportuno falar assim. Em meio a tantas promessas ilusórias, teve um sujeito, um líder, que fez uma promessa estranha. Olha só, se vocês seguirem minhas pregações, vocês serão impopulares. Se vocês seguirem os meus conselhos, os meus ensinos, vocês serão abandonados, até por parentes. Se vocês fizerem aquilo que eu oriento vocês a fazer, a pregação dele era assim, desse sujeito. Vocês correm risco até de vida, serão perseguidos, muitas vezes humilhados. Vocês terão aflições se vocês me obedecerem. O líder que falou isso era conhecido como Jesus de Nazaré. Era conhecido também como o carpinteiro ou o Galileu.
Ele falou que os seguidores dele tinham que tomar a cruz e segui-lo. Cruz, meus irmãos, não é algo gostoso, não. Tomar a cruz tem um significado de morte, morte da nossa vontade, do nosso ego. Mas ele também disse para a gente ter esperança e bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E a promessa dele não se limita a essa existência. A promessa dele é de vida eterna. Que esse Jesus nos ensine a vencer a tentação. Todas essas que eu citei e tantas outras que surgem no nosso dia a dia, que esse Jesus nos abençoe. Amém?